Eu passo aqui para falar mais de um boletim da CPI da BH Trans. Nessa semana nós tivemos uma agenda lotada e na terça-feira nós iríamos ouvir novamente o senhor Roberto José Carvalho, que é um empresário das empresas de ônibus de Belo Horizonte, porém ele entrou com recurso ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e conseguiu, na verdade, não comparecer à CPI. A equipe da Câmara, por meio da CPI, foi acionada e o procurador já entrou com o recurso para garantir a vinda do senhor Roberto José de Carvalho à CPI na condição de testemunha, pois, afinal de contas, no outro depoimento ele ficou calado a todas as perguntas que foram feitas pela comissão. Bem, acredito eu que a gente vai ter um desfecho dessa situação, afinal de contas, até no nível federal, a gente já tem aí uma situação jurídica muito clara que as pessoas que são convocadas têm que comparecer à CPI. Aprovamos uma nova data, então continuamos aguardando aí a presença do senhor Roberto José de Carvalho para ouvir o que ele tem a dizer na CPI da BH Trans. Logo na quarta-feira, recebemos o empresário das companhias de ônibus, também o senhor Fábio Couto Cansado, e esse senhor já teve uma postura diferente de responder as perguntas, apesar de que muitas coisas ainda necessitam de ser esclarecidas. Afinal de contas, as evidências de fraudes na licitação de 2008 são claríssimas, na verdade. E a gente, com essa CPI, busca trazer transparência para que o cidadão de BH realmente tenha acesso à verdade do que está acontecendo com relação a esse cartel que foi formado das empresas de ônibus em Belo Horizonte. Inclusive, pessoal, nesse depoimento do Fábio Cansado, teve um momento que foi crítico e que, na minha visão, tem que ser melhor esclarecido. Fizemos a pergunta para todos os depoentes se a Prefeitura, em algum momento, autorizou a retirada de cobradores. O senhor Fábio respondeu que o prefeito Calil exigiu que tivessem pelo menos 500 cobradores de ônibus. Bem, isso gerou um descompasso, porque se de fato isso aconteceu também é muito grave, porque a questão dos cobradores é um atendimento à legislação. Agora, de acordo com os reportagens da imprensa, a história era um pouco diferente, inclusive isso fez com que outros vereadores membros da CPI também fizessem um questionamento. Mas, acompanhe aí no vídeo para você mesmo ter a sua percepção. Seu Fábio, no início da nossa audiência, o nosso presidente, o vereador Gabriel, e a vereadora Bela fizeram perguntas a respeito da questão dos cobradores, né? Afinal de contas, o ex-presidente da BH Trans, seu Célio Bousada, tinha deixado muito claro aqui em depoimento que houve uma retaliação dos empresários ao município com relação à questão da manutenção dos agentes de bordo, dos trocadores, dentro da alocação das frotas. O senhor fez vários comentários a respeito disso, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta para ter um esclarecimento sobre esse ponto em específico. A retirada dos agentes de bordo foi autorizada em algum momento pela Prefeitura ou por algum outro agente público? O prefeito Calil, ele foi claro em dizer que queria que as empresas mantivessem 500 cobradores. Então, ao declarar isso, ele naturalmente disse que reconhecia a necessidade de se reduzir o número de cobradores para 500 no sistema como um todo de Belo Horizonte. Mas a questão, ela precisa de uma objetividade. O senhor acabou de dizer que o prefeito Calil solicitou que se mantivesse 500 cobradores. Mas por que não todos os cobradores? E se esse acordo, de fato, foi um acordo documentado entre as partes? Porque o que a gente vê é que existe uma lei que determina a manutenção desses cobradores e houve, obviamente, uma flexibilização que a gente gostaria de entender bem exatamente como é que ela foi feita. Não houve assim, vamos fazer aqui um acordo e vamos tirar os cobradores. Foi mais consequência de uma série de questões que estavam acontecendo no momento. Foi uma evolução natural. Sr. Fábio, deixa eu só entender uma coisa aqui. Em detrimento
de um relato por parte de vocês, empresários, a Prefeitura de Belo Horizonte, da dificuldade que vocês passavam. O prefeito, então, disse que pediu para vocês que pelo menos 500 trocadores deveriam ter, né, trabalhando durante esse período. É isso mesmo que eu ouvi do senhor? É verdade, é isso mesmo. Isso foi numa reunião entre vocês e o prefeito Calil? Foi numa reunião lá do nosso sindicato, isso foi feito antes da pandemia. O senhor lembra quando foi essa reunião? Eu não me lembro não, mas eu me lembro que o prefeito deu uma declaração pública. Onde foi essa reunião? Não sei precisar, mas se não me falha a memória, foi na própria prefeitura. Bem, na quinta-feira, já a oitiva foi com a senhora Sheila Silva, que é a consultora que assinou os relatórios da Maciel Consultores. A Maciel foi a empresa contratada pela licitação em 2018 para fazer a auditoria que queria abrir a caixa preta da Begatrans. Isso aí foi um compromisso de campanha do prefeito Calil e a contratação foi feita então pela Begatrans por meio de licitação, mas o relatório que foi entregue e nós estamos questionando, ele trazia como conclusão que a passagem de ônibus de Belo Horizonte deveria custar R$ 6,35. Não foi dado esse aumento, mas na verdade foi feito um aumento à época para R$ 4,50 e muitos esclarecimentos precisam de ser feitos. Afinal de contas, a grande questão é como que essa auditoria foi feita sem sequer atentar para questões de tamanho de amostra, documentos que seriam apresentados. Esse slide aqui mesmo eu já apresentei em um outro momento. A consultoria foi categórica e fez um pedido de documentação de meses, como por exemplo, da documentação de 2013, ela pediu documentos de maio e outubro. E as empresas entregaram janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro, menos os que foram pedidos na amostra. E a consultoria nada falou a respeito disso. E assim aconteceu também para 2014, 2015 e 2016. A senhora Sheila hoje, quando foi questionada sobre essas questões, se embolou e não esclareceu nada. Além disso, as próprias notas que tinham informações de endereços de entrega fora de BH, assim como notas também de fornecimento de combustível que estavam vindo de outros municípios para Belo Horizonte, que a gente também pede esses esclarecimentos, mas a auditoria, que deveria ser quem teria a função de primariamente apontar esses erros, ressalvar o relatório e até indicar realmente indícios de irregularidades, nada fez. Né? Notas com rasura como essas que estavam presentes dentro da documentação sequer foram questionadas pelos auditores. E a senhora Sheila se embolou totalmente hoje no depoimento e vou trazer para vocês uma pergunta objetiva que eu fiz para ela e ela, na verdade, se embolou para responder, que eu acredito que uma pessoa que é profissional da área tem a obrigação de saber. Eu perguntei para ela quais foram as normas que ela se balizou para fazer o trabalho que foi entregue e olha só o que aconteceu. Então, fico com vocês aí o vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Sheila. Senhora Sheila, de uma forma bem direta, o que a norma de auditoria prega com relação ao percentual de amostragem? Qual é a norma? Nós não estamos fazendo uma pergunta sobre o trabalho que a senhora executou. Perguntando o seguinte: a senhora, como profissional da área de auditoria, qual é a norma para executar um trabalho dessa forma? A norma define diversas metodologias, né, de amostragem. Então, no caso, para a seguração limitada, eu posso efetuar o recálculo, que foi o que nós fizemos, para poder verificar se o valor era aquele mesmo, de acordo com a metodologia descrita. Qual foi a metodologia, então? Para fazer uma pergunta objetiva, eu tenho certeza que a senhora, como profissional, sabe qual foi a norma que vocês se balizaram para executar esse trabalho. Qual foi a norma que usaram? O básico. A norma de auditoria utilizada foi a NBCTA 3000. A seguração razoável e limitada. Essa foi a norma utilizada. A senhora não está conseguindo responder a pergunta do vereador Braulio. Se a senhora sabe quais são as normas para o edital.
Parece que a senhora não sabia que a senhora tinha um percentual, vamos dizer aí, de amostragem, para poder chegar à conclusão, né, de todo o processo. Só falar, não me lembro. Isso é o básico. Então, pessoal, é isso. A gente vai continuar acompanhando a CPI da Vegatrans. Eu acho que tem muita informação por vir. Siga nas redes sociais, deixe seu like, curta o canal e vamos juntos aí na internet para divulgar essas informações que são tão importantes. Grande abraço.